Saudações teológicas, tenham todos um bom e excelente dia. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2023, hoje dia 27 de janeiro, né? Demorei um pouco para voltar a fazer vídeos, porque período de férias, você sabe que a família sempre nos visita, então é muito bom nós estarmos junto com a família, estarmos próximos, né, daquele que tem carinho de estar perto de nós e nos visitar. Então a gente sempre tem que dar uma atenção à família, uma atenção mais cuidadosa. Então hoje eu decidi fazer esse vídeo porque por conta de uma postagem na internet, precisamente no Facebook, que eu particularmente acredito que não há necessidade de ficar respondendo certas coisas, principalmente em vídeo ou escrevendo alguma coisa em rede social, porque é como a própria pessoa que eu vou explicar depois exatamente o que aconteceu. A própria pessoa que escreve, ele diz, né? Essa rede social é minha, tá com o meu nome, tá na minha página, eu escrevo o que eu quiser. Quem não gostar, não comente. Quem não gostar, passa por cima, né? Porque de fato é assim que funciona. A rede social não é um ambiente para você ficar digladiando com as pessoas, discutindo, né? Apontando o dedo, acusando, porque infelizmente é isso que muitos fazem. Então, por conta de uma postagem na data de ontem, do dia 26, eu fiz a seguinte postagem no Facebook. Quem quiser ir lá conferir, é Marcelo Vale, é o meu nome. E eu não vou citar nome aqui da pessoa que respondeu, por questões éticas. E se bem que merecia, né, citar, mas eu não vou citar por questões éticas, porque eu não ataco pessoas, entende? Só uma preliminar aqui, eu não ataco pessoas, eu não ataco ninguém, a verdade é essa. Eu simplesmente coloquei uma postagem na internet, a forma como eu penso sobre religião institucionalizada, que é como eu denomino, porque religião para mim tem um outro sentido. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas religião institucionalizada, a forma como eu denominei, eu fiz uma postagem na internet e aí um determinado líder religioso, parece que não gostou da minha postagem, foi lá e começou a fazer ataques pessoais, né? E aí eu vou fazer alguns comentários aqui sobre isso. A postagem diz assim, ó. Eu coloquei assim no Facebook: para que serve a religião institucionalizada? Para seguir um conjunto de regras fixas, liturgias, preceitos engessados no tempo, orações cansativas e repetitivas, jejuns e falsa moralidade? Interrogação. Essa é a minha pergunta. Para que serve isso? E aí eu disse assim, não quero isso para mim, cansei disso. Então, explicando um pouco assim o que eu quis dizer com isso, religião para mim, a religião que hoje existe, aí vamos falar de Brasil, a religião no Brasil, ela se tornou algo institucionalizado, é uma instituição. Porque a própria denominação que a teologia ensina sobre a religião, o religare, que é o que? É você se reconectar, se religar com a sua divindade, hoje ela ficou de forma institucionalizada. Você se liga a Deus através de uma instituição. E essa instituição, por sua vez, ela não vai funcionar sozinha. É como se fosse uma empresa, né? Igreja hoje, a instituição chamada hoje igreja, é uma empresa. Porque ela não funciona sozinha, ela precisa de um líder, ela precisa de alguém que coordene as atividades, ela precisa de parte financeira para funcionar, ela precisa de paredes, ambiente onde você possa ter as suas reuniões. Então isso para mim, toda essa estrutura, por isso que eu defini aqui um leque de informações. Eu coloquei regras fixas, você tem que seguir, você tem que estar no culto ou na missa tal hora, tal dia, todo domingo, você não pode faltar. Preceitos engessados pelo tempo, né? Porque de fato, para quem estuda a Bíblia, para quem
conhece a Bíblia a fundo, sem o olhar doutrinário, sem o olhar confessional, ele entende que a Bíblia é um livro confeccionado por homens e que ao longo do tempo foi sofrendo transformações, porque não existe a Bíblia original. Eu tenho um vídeo no meu canal aqui explicando sobre isso. Portanto, o que você tem em mão são traduções de cópias, de cópias, de cópias e de mais cópias. Você não tem a Bíblia original. E essa Bíblia que hoje você tem veio através de quê? Através de uma tradição legada pelos chamados pais da igreja, né? Que através deles é que se conheceu hoje o que se denomina de Bíblia. E Bíblia, na verdade, até um termo um termo comum. Depende muito, por exemplo, a Bíblia que hoje o brasileiro usa, ela ou é protestante ou é católica. A Igreja Católica tem uma Bíblia com 73 livros, a protestante com 66. Mas, por exemplo, a Bíblia da Igreja Ortodoxa Russa, por exemplo, do cânon etíope, ele tem 81 livros. Então, para eles, a regra de fé se baseia em 81 livros. Para nós aqui, dependendo da sua denominação, se é católico ou evangélico, muda. Então, muda conforme a localização geográfica e muda conforme a sua a tradição. Então, por aí você vê que é um fator humano. Quem definiu quais livros iam entrar e quais livros foi puramente humano. Não teve nada de divino, o Espírito Santo não guiou nada. Produção de cópia de texto não tem nada de guia de Deus, Espírito Santo, entendeu? Para quem estuda a Bíblia. Então, preceitos engessados no tempo, coisas que estão escritas na Bíblia que não servem para o homem do século XXI. Mas os líderes religiosos insistem em repetir e repetir. Por isso que eu coloquei preceitos engessados no tempo. Liturgias. Quem criou essas liturgias? Foi Deus que criou isso? Vamos colocar assim. O líder religioso, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem definiu isso é ele mesmo. Olha como que irônico. Quem definiu o que a Bíblia é e deve ser? Quais livros devem entrar, quais livros devem sair? O homem. Quem definiu que a Bíblia é a palavra de Deus? O homem. Quem definiu quantos evangelhos devem caber dentro do cânon bíblico? O homem. Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon. Era o dono da verdade. Irineu de Lyon. Então, entende? O homem define e depois diz, olha, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui tem que ser seguido aqui ao longo de muitos anos, porque vem de uma tradição apostólica, que vem desde Paulo, que desde Pedro, entendeu? Aí eu disse também orações cansativas e repetitivas, aquelas ladainhas, aquelas coisas, Ave Maria, Pai Nosso, que você tem que ficar repetindo e repetindo, como se Deus fosse surdo, como se a divindade precisasse que você estivesse ali repetindo aquilo cansativamente até que ele ouça. Eu fico me perguntando assim, se você você é pai e mãe, você aceitaria que o seu filho ficasse pedindo a você alguma coisa 1000 vezes, pai, 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 te chamando 1000 vezes, 1500 vezes, 2000 vezes? Você que é pai humano, você suportaria tal coisa? Por que você acha que Deus é assim? Entende por que eu digo que a religião para mim é isso, é criação humana. Inventam-se liturgias, a forma de servir a Deus é essa aqui. Eu conheço várias denominações, tanto protestantes como católicas. E se engana quem pensa que a Igreja Católica é uma só. A Igreja Católica existe várias vertentes. Eu conheço 30, deve ter mais. Protestante, depois de Lutero, obviamente, teve muito mais. Mas eu conheço, eu fico imaginando assim, né? O homem pega e inventa uma liturgia, ele cria uma liturgia, escreve livros sobre liturgias, que é assim que Deus quer, foi assim que veio da tradição. Ele inventou aquilo, aí determina que você, fiel, siga aquilo, cansativo, repetitivo, aquilo faz até mal, porque muita repetição, o cérebro ele é dinâmico, ele precisa ter, né, várias visões, várias vertentes, e aí depois ele chama isso de palavra de Deus, de liturgia divina. Isso são orações cansativas e repetitivas. Você fica ali repetindo, repetindo para parecer que dá a impressão que assim, você quer que Deus te ouça.
e no final eu coloco assim, jejuns e falsa moralidade. Né? O que seria essa falsa moralidade? Para mim, esses líderes que pregam essa suposta moralidade não passa de falsa moralidade. Falsa moralidade, porque a ideia, e aí eu vou entrar no assunto agora, aí como eu disse, né, teve um líder religioso que se manifestou, e aí o comentário, não vou citar o nome, tá? O comentário foi assim, foi dessa linha de raciocínio. Eu coloquei essa postagem, ele veio e disse assim: frustrações pessoais não são regras para o todo. Olha a primeira linha de raciocínio dele: frustrações pessoais não são regras para o todo. Mas espera aí, por que frustrações pessoais? Por que o que eu escrevi são frustrações pessoais? Por que ele já foi logo para essa linha de raciocínio? É porque o líder religioso, e aí eu vou abrir parênteses aqui, não vou generalizar. Eu conheço vários líderes religiosos, nem todos pensam assim. Tem líder religioso aí que ele tem a mente aberta, sabe? Ele já estudou melhor a fundo a Bíblia e a tradição e viu que isso são tradições humanas, criações humanas mesmo. Portanto, ele não entra nessa vereda aí de dono da verdade, de logo querer apontar, né? Aí a pessoa vai e faz frustrações pessoais não são regras para todos. Quer dizer, ele já me enquadrou que eu sou um frustrado pessoal porque eu falei aquelas coisas lá. Que eu disse que não é para ter esse tipo de religião institucionalizada, não serve para nada. E aí vamos chegar no raciocínio. Frustrações pessoais não são regras para o todo. Fosse dessa forma, todas as pessoas de todas as religiões que tiveram e têm na sua fé e em sua religião gratidão pelo olhar misericordioso de Deus, estariam na ilusão. Vou parar aqui. Eu nunca disse que as pessoas não devem seguir a sua religião. Cada um é livre. Eu tenho vários vídeos aqui já nesse canal onde eu afirmo isso. Ó, cada um é livre para seguir a religião que bem entender. Agora, o erro para mim justamente são postagens como essa. Que ele, se achando dono, na verdade, ele quer impor a religião dele. Entende? Porque no fundo isso aí é um ato inconsciente. Ele fala que tem muitas religiões, que as muitas religiões podem ser são questão de pedagogia divina, mas no fundo, lá inconscientemente, ele está afirmando para ele mesmo: a minha é a verdadeira, venha para a minha. Porque eu tenho certeza que se eu chegar lá na igreja dele, ele vai ter pregações e vai ter afirmações contrariando doutrinas de outras igrejas. É óbvio que vai ter. Eu conheço essa turma, entende? Então, assim, conheço líderes de mente aberta que não pregam e não falam esse tipo de baboseira. Que isso aí é uma idiotice, isso aí é uma bizarrice. Líder religioso, que quando você questiona a religião, ele logo parte para o ataque pessoal, falta amadurecimento, estudar mais psicologia, entendeu? Estudar mais filosofia, para a mente se expandir mais, e porque teologia, não sei, né? Não vou nem entrar nessa esfera. Então é isso, ele pensa que eu sou um frustrado e que coloquei essa frustração como regra para o todo. Não é. Assim como ele tem a opinião dele, eu tenho a minha com relação a isso tudo que eu vejo. E essa opinião não foi fruto de eu acho que, porque ele acha que é baseado na tradição que ele segue. Eu não. Eu já procurei investigar a questão da formação da Bíblia, como se deu o processo de tradução, como se fez a divulgação, a definição do que é canônico e do que não é. Entende? Tudo isso que eu falei aqui não passa de processo puramente humano, escolha humana. E quem definiu hoje o que você deve crer ou não são pessoas, são homens. E aí é onde eu falo, criou-se essas liturgias, criou-se essas orações repetitivas e cansativas. E aí eu fico me perguntando, será que o Deus dessas pessoas realmente existe? Será que ele fica feliz de ver essa luta, né? Esse embaraço que eles criaram para dizer para a denominação, isso aqui
nós servimos a Deus, né? Nós servimos a Deus dessa forma aqui, porque essa é a forma que Deus quer. Então eu disse para ele, aí minha resposta foi para ele, mas por que frustrações pessoais? Só cabe esse seu argumento no leque que eu mostrei? Foi a minha resposta. Aí eu digo, né, que poderia ter sido pastor, poderia ter sido até padre. Por quê? E por que eu não fui? Porque eu comecei a ver que isso aí não faz nenhum sentido. A pessoa que quer seguir uma religião, ela é livre. Mas se ele começar a investigar a fundo, como eu fiz, a religião, como ela foi formada, quem definiu o quê, se ele não olhar com o olhar, né? Eu dou um exemplo sempre nos meus canais, nos meus vídeos, eu sempre uso esse exemplo, que eu acho que ele é muito importante. Quando você for ler alguma coisa relativa à igreja, religião, você tem que fazer isso, você tem que tirar os óculos que a denominação colocou em você. A igreja e a Bíblia colocaram em você determinadas lentes, para que você leia através dessas lentes. Quando você for ler esse material, ou qualquer afirmação desse líder, daquele líder, você tira as lentes que a tradição, a denominação te impôs e leia por si. Questione por si, faça a sua leitura crítica do negócio, entendeu? Da coisa, para você obter um entendimento mais limpo, mais claro. Então, quando eu comecei a fazer isso, estudar a formação da Bíblia, participei de coisas nas igrejas para poder entender o funcionamento dos cultos e tal, e você começa a perceber ali as invenções, entende? Por isso que eu falei, as invenções, as fabricações humanas. Os homens fabricaram liturgias. A oração tem que ser assim, tem que ser de joelho, não pode ser em pé. A outra igreja já diz que pode ser em pé. Tem que dar o dízimo. Não, aqui não é dízimo, aqui é só oferta, que é outro assunto também muito polêmico. Eu tenho certeza que esse tipo de comentário de líderes assim, sabe por que eles fazem esse tipo de comentário? É porque eles não querem perder duas coisas. Primeiro, o dízimo que entra na igreja e o status. Sou bispo, eu sou cardeal, eu sou pastor, doutor fulano de tal. Isso dá um status, entende? Eu comecei a olhar isso e falei assim, cara, pra que isso? Pra que serve isso? Pra que serve esse status? Eu pergunto a você que vai assistir esse vídeo, se você quiser, para que serve isso diante de Deus? Do Deus que você diz que acredita e que serve? Para que serve status, roupas coloridas, né? Vestes coloridas, capacete e tal, aqueles túnicas, ou um terno bem arrumado? Para que serve isso diante de Deus? Eu te pergunto. Para que serve? Para que serve você seguir determinações de homens, né? Seguir a ideia desses homens como donos da verdade? Porque eles sim, por mais que eles vão dizer assim, não, eu não disse que eu sou dono da verdade, mas eles são sim, eles se acham. Isso é inconsciente. Isso não é uma coisa consciente. Lá no fundo da mente desses líderes, eles se acham donos da verdade. Aí eu te pergunto, fiel, você que está nessa igreja, ou você que que pertence a outras igrejas, para que serve isso? Para que serve um líder te ditando regras? Olha, você não pode faltar a missa de domingo porque é compromisso, porque Deus está aqui na igreja, como se Deus... Entende? Como eu digo, esse pessoal não acredita em Deus, cara. Eles não acreditam em nada disso que eles fazem. Eles fazem isso, esses líderes, por quê? Porque eles não podem perder duas coisas importantes. Prestígio, né? O status de ser o bispo, o pastor, o fulano de tal. Eu não estou generalizando, porque eu conheço muitos que não pensam assim, que não levam isso aí a ferro e fogo. Eles não podem perder esse status, não podem perder o dízimo, que é outra crítica minha. Tem um vídeo aqui no canal. O verdadeiro dízimo, onde está? Vai lá no canal, procura lá, o verdadeiro dízimo. Deuteronômio 14. É lá que está o verdadeiro dízimo. Mas aí o fiel vai ler essa passagem, mas o bispo dele, o pastor dele, o ancião dele vai dizer para ele, não é bem assim não, porque no Novo Testamento mudou. Quer dizer, entende? Então assim,
Não vou me alongar muito. É uma crítica, essa forma, esse vídeo é uma crítica a essa, como é que eu vou dizer, a essa resposta, né, que esse bispo, né, e eu não vou citar o nome, não tem porquê, ele vai, e aí eu tô vendo aqui que já outros comentários aqui começaram a surgir. Então, assim, ó, o outro falando aqui, né? Porque a religião incomoda tanto a nós, donos da verdade. Mas a verdade é que é isso, que quem se sente o dono da verdade é o religioso. Eu não me sinto dono da verdade, eu posso errar. Só que o que eu acho engraçado é assim, qualquer comentário que eu faço que vá na direção de dizer contra a religião, institucionalizado, eu friso muito essa questão, ou seja, a instituição que você criou. Aí você vai na Bíblia, tipo assim, deixa eu procurar lá qual era o templo que Paulo frequentava. Não tinha. O culto que eles faziam era na beira da praia, na casa de um, na casa de outro. Aí hoje você precisa ter uma igreja, sabe, uma instituição, CNPJ. Você cria uma instituição com regras, com estatuto, com não sei o quê, com colégio de bispo, colégio de pastores, escola, dá a impressão que eles fazem isso justamente para poder monopolizar tudo isso. Tipo assim, olha, a verdade está aqui e nós criamos isso aqui. É essa a ideia. E você que está na igreja, que muitas das vezes até enxergou isso e não consegue se libertar, por que não consegue? Porque engessaram a tua mente. Esses líderes servem para isso, eles servem para engessar a tua mente. Para dizer assim, olha, cuidado que Deus pode, né, lidar com você, tratar com você de maneira... Você não pode abandonar as coisas de Deus, a palavra de Deus. Gente, vai estudar, gente, sério, vai estudar. Vai ler a Bíblia de modo respeitoso, como eu faço. Eu trato a Bíblia de modo respeitoso, respeitando o que o autor escreveu e quando ele escreveu. Isso que é ler a Bíblia. Esse cara que fica trazendo interpretação lá de trás, a Bíblia lá de trás, entendeu? Coisas que Paulo escreveu que só serviu para eles, quer trazer para hoje. Criou-se um conjunto de coisas baseado nos ensinos de Paulo ou nos ensinos de Moisés, igual o dízimo, é um ensino puramente mosaico, e trazem aquilo lá de trás para a igreja hoje do século XXI, uma instituição sem vida, né? Aí o outro aqui já está falando assim, ateuzeiros, me chamando de ateu, só porque eu fiz uma crítica à religião. Não tem nada a ver, gente, esse povo burro. Desculpe, você que não sabe nem ler e interpretar um texto, você é burro. Desculpa, eu vou falar assim, porque tipo assim, quando você faz um comentário criticando a religião, não quer dizer que você é ateu. Não, pô, você está fazendo uma crítica a uma coisa institucionalizada. Eu não sou ateu. E se eu fosse, qual seria o problema? Eu não tenho inclinação ateísta. Acredito, e aí já é parte da fé também, que é possível que haja uma divindade em todo esse universo aí. E o homem não conseguiu observar todo o universo. Agora, o que eu faço a crítica é que esse Deus que a Bíblia mostra não é Deus, gente. Não é. Eu ainda vou fazer mais vídeos sobre isso. Vou trazer vários vídeos aqui sobre isso. Sobre a questão do que se traduziu como Deus na Bíblia. É muito importante isso aí. Porque as pessoas vão... Eu vou trazer de uma forma que as pessoas vão entender que isso que elas chamam de Deus é uma convenção delas mesmas. Com base em traduções. Aí eu falo, tem que estudar a Bíblia. Você não tem que ir na Bíblia e achar assim, tá até aqui, ó. Gosto muito da Bíblia de Jerusalém. Sempre mostra aqui, Bíblia de Jerusalém. Isso aqui, essa Bíblia aqui, segundo os acadêmicos de teologia, é a melhor que tem. Por quê? Porque ela traz notas explicativas, ela mostra vários defeitos da Bíblia. Não é palavra de Deus, é palavra de homens, por isso são falhas mesmo. Se você trata assim, você trata a Bíblia com respeito. Agora você vem aqui e diz para mim a palavra de Deus, a verdade está contida aqui. Nesse aqui, 73 livros, né? Mas no protestante, 66. Então a verdade está lá ou está aqui? Entende? Construções humanas. É fruto da subjetividade humana. O homem criou isso, passou para um grupo de pessoas que aceitaram isso sem questionar, de modo cego, sem questionar por quê? Baseado na autoridade do bispo, né? O bispão lá com o seu bispo, né?
uma cruz no peito, bonita aqui, eu sou o servo do Senhor, o homem de Deus, ele disse isso, e é verdade, não é. Então eles se ofendem quando eu digo isso, que eles não são donos da verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu posso errar, erro. Se precisar pesquisar, posso pesquisar. O outro comentou aqui que que é inveja, né? Em vez de ficar xingando e criticando, que isso é inveja. Inveja de quê? Não tem inveja de nada, cara. Eu podia hoje ser pastor de uma igreja, tá lá pegando o dízimo lá dos fiéis lá, ó, dando uma de bonzão, como esses caras fazem. Só que eu não faço isso, eu nunca vou fazer. Eu sou honesto, que eu não vou fazer isso. Eu não vou enganar a fé das pessoas, tratá-las como se fossem objetos, entende? Porque eu acho que o fiel, para se libertar desse mal, e aí eu vou terminar, um conselho para você, fiel, dessa igreja, desse bispo que me questionou, e de qualquer outra igreja que, quando você fala contra o dízimo ou contra a instituição igreja, vou te dar uma dica para você se libertar. Questione tudo que ele falar. Tudo. Cada linha, cada letra, cada palavra. Não deixe ele te chamar de ateu. Quando você negar alguma coisa que ele disser, você não deixa ele te chamar de ateu, porque você não é ateu. Só porque questionou a Bíblia ou Deus, você não é ateu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é fruto de mente fechada. Questione o que ele falar. Vai na Bíblia e veja se a questão, por exemplo, do dízimo que ele prega é verdadeira. Vá lá e veja se o que ele fala sobre dízimo é verdade. E questione profundamente as afirmações dos seus líderes. Se elas têm base, pelo menos na Bíblia. Elas têm que ter pelo menos uma base bíblica. Tá bom? Questione. Questione todo o conjunto de liturgias da sua igreja. Isso é baseado em quê? Veio de onde? Quem trouxe isso? Estude a formação da Bíblia. Como ela se foi produzida. Quem determinou que tem que ser tantos livros e não outros? Quem disse que isso aqui é verdade? Por que teve outros evangelhos e não mais? E não é somente esses 4? Quem disse que tem que ser 4 evangelhos? Estude isso. E aí eu vou te dar uma dica. Você quer saber quem determinou que a Bíblia deveria ter só 4 evangelhos? Irineu de Lyon. Procura lá no livro Patrística, Irineu de Lyon contra as heresias. Procura lá, no ano 180, se não me engano, foi Irineu de Lyon que definiu que os evangelhos têm que ser em número de 4. Vai lá e procura, para você se surpreender, quais foram as razões que Santo Irineu de Lyon definiu o conjunto de 4 livros como sendo 4 evangelhos e não um só, como Marcião queria, né? Aí já vão dizer que eu sou herege porque eu falei que Marcião queria um. Não sabe interpretar, entendeu? Outra coisa, só para fechar, não sou ateu porque questiona a Bíblia ou questiona a instituição. Não sou ateu. E se fosse, qual o problema? Hoje eu não sou uma pessoa frustrada porque não vou em nenhuma religião. Simplesmente é porque eu olhei para mim e vi que eu não preciso de religião. Entendeu? É simples assim. Eu não preciso de religião para viver. Eu não preciso de religião para fazer o bem. Eu não preciso de religião para ser uma pessoa ética, moral, para ser uma pessoa que estuda. Eu preciso de religião? Eu preciso de religião, por exemplo, para ajudar as pessoas? Para dizer assim, olha, tem que fazer o bem porque Deus mandou, está na Bíblia. Eu não preciso disso. Entende? Então, assim, claro que eu não sou dono da verdade com essas afirmações. O que eu estou apenas dizendo é que eu não preciso de religião. Mas não digo que você que está na religião tem que abandonar tudo e sair fora, não. Você questione a religião. Questione a autoridade, sabe? Não tenha nenhum homem como autoridade sobre a sua vida psicológica e sua vida mental. Não tenha. Isso não quer dizer que você não tem que seguir a autoridade, né? A autoridade do trânsito você tem que seguir. A autoridade do governo do estado, do governo nacional, você tem que seguir. Existem leis que você tem que seguir. Eu estou falando autoridade psicológica. Não deixe que líderes religiosos de nenhuma igreja sejam autoridade psicológica sobre a sua vida, sobre a sua mente. Não siga esses homens. Esses homens só querem status e dinheiro. Questione o dízimo na sua igreja. Vai na Bíblia, confere se o que ele está falando está certo. Confere, estude. Não é só ler o que ele te mandar, não. Confira. Confira lá.
Não tem relação o dízimo hoje em dinheiro com o dízimo bíblico, que é o verdadeiro. Estuda, pesquisa, vê o que os judeus pensam sobre o dízimo. Vai na Bíblia, pesquisa, entende? E questione o que esse líder falar para você. E não é por isso que você é ateu, complexado, igual o cara está aqui falando, assim, complexo, não sei o que, entendeu? Não, só tô querendo. E outra coisa, eu fiz uma postagem na minha página, aí o outro veio lá e quis dizer que ele é a verdade, me praticando aí um chamado ad hominem, né? Aí veio, você é frustrado, complexo. Não, cara. Iludido aqui, para terminar, iludido aqui é você, que fica enganando as pessoas com essa falsa moralidade, né? Com essa falsa tradição, dizendo que é uma tradição divina, com esse falso moralismo de dono da verdade. Isso é um falso moralismo. Iludido aqui é você, que prega o dízimo na sua igreja, enganando as pessoas trazem o dinheiro. Por quê? Porque você não quer viver sem esse dinheiro. Que a maioria dos pastores é isso, a maioria, não todos. Tem pastor aí que não usa o dízimo da igreja, ele não trabalha com essa visão de dízimo. Por isso que eu disse, não estou abrindo aqui o leque, né? Estou sendo restrito. Existem alguns líderes que não usam o dízimo para se favorecer. Eles usam o dinheiro que é arrecadado na igreja para beneficiar o comum do povo. Esses líderes que pregam o dízimo aí, riquíssimo, como você vê na televisão, e muitos, de várias igrejas, presbiteriana, batista, metodista, igrejas católicas, a maioria delas, o que eles fazem? Eles usam o dízimo por quê? Porque como que eles vão sobreviver? Eles não trabalham. É por isso, não é? Agora confessa para mim, sem ser um ad hominem, mas confessa para mim, você não quer sair dessa igreja porque o status de bispo, né? Você não quer perder esse status, né? Você largaria esse status aí, essas roupas bonitas, essa parafernália toda de vela, de incenso, você largaria isso aí para sentar lá no banco e falar assim, ó, vou servir a Deus, e você largaria? Você não largaria, né? Porque o status lhe cai bem. Então você precisa tratar, tá bom? Assim como você diz que eu sou um frustrado, eu vou te dizer, você precisa se tratar. Vai se tratar com um psicanalista, vai se tratar com um psicólogo ou psiquiatra, né? Porque tem gente que acha que quando eu questiono a Bíblia, acha que eu estou ouvindo coisas. Não estou ouvindo coisas não, cara. Eu não sofro de teomania. Não fico ouvindo vozes, não fico achando que eu sou Deus. Então, é isso, gente. É só para poder dar aí um pouco do que eu penso da religião institucionalizada e de alguns líderes religiosos, tá ok? Vamos continuar esse ano aí fazendo mais vídeos aí na medida do possível. Espero que vocês gostem desse vídeo. Saudações teológicas, um grande e fraterno abraço para todos. Tchau!